Olá, estudante. O meu nome é Paulo Ney, eu sou professor do curso técnico de logística e hoje nós vamos continuar com a unidade 2 da disciplina cadeia de suprimentos. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre subsistemas logísticos que compõem essa cadeia de suprimentos. O funcionamento de uma cadeia de abastecimento, ela desconfigura o modelo de negócio das várias empresas autônomas com elos de ligação delicados, trabalhando para um empreendimento sistematizado entre diversas empresas, direcionadas para a melhoria contínua da eficiência, da competitividade e da lucratividade dessa mesma cadeia. Bom, para que uma cadeia de suprimentos funcione de forma colaborativa, é necessária a boa vontade de compartilhar informações e esse compartilhamento torna-se essencial para a manutenção e a coordenação das empresas que participam dessa mesma cadeia, objetivando desempenhar funções em conjunto de forma mais rápida e eficiente. A segunda preocupação vem com a oportunidade da eliminação de desperdício, ou seja, o próprio desenvolvimento de atividades colaborativas permite a eliminação de parte significativa dos estoques empregados em uma disposição convencional, desde que não sejam estritamente necessários, além de reduzir também os riscos inerentes à manutenção desses estoques. A dependência ou a interdependência ela pode ser entendida como sendo um dos principais estímulos na solidariedade da cadeia de suprimentos. Na realidade, quando as empresas de uma cadeia de suprimentos constatam a dependência mútua, criam-se potencialmente estruturas para o desenvolvimento de relacionamentos baseados nessa colaboração. Existem 5 formas básicas de colaboração entre uma cadeia de abastecimento. Nós temos os contratados, que normalmente são responsáveis por compra de produtos e serviços. Nós somos os terceirizados, que desempenham funções e processos. Nós temos os administrados, com envolvimento de líder e seguidor. Nós temos as alianças, com integração voluntária. E, finalmente, uma extensão empresarial, que é agir como se fosse um só. São várias empresas que agem como se fosse uma só. Os mais elementares desses elementos são a contratação e a terceirização. Lembrando para vocês o significado de uma cadeia de suprimentos, como vocês podem ver aqui no quadro, a cadeia de suprimentos ela tem um fluxo de materiais que normalmente vem no sentido do fornecedor para o cliente e o fluxo de pedido vai normalmente no sentido de consumidor para o fornecedor. Ou seja, a demanda é determinada pelo mercado consumidor, que starta pedidos, os fornecedores providenciam matéria-prima, o fabricante fabrica, o distribuidor distribui e o varejista vende até você. Né? É quando o produto chega até você. O processo de globalização e a evolução tecnológica trouxeram novos desafios, principalmente de competitividade entre as empresas e as operações logísticas. Essas não ficaram de fora dessa realidade. Daí a necessidade de investimentos no relacionamento com clientes e com fornecedores, a fim de estreitar essas relações comerciais. Para vários autores, a pressão pela melhoria contínua do nível de serviço ao cliente somente será sustentável através do gerenciamento otimizado da cadeia de suprimentos, o que implica numa integração completa de todos os processos de relacionamento no negócio em si, ou seja, também ao longo da cadeia, com os relacionamentos externos, sem falar da necessidade de manutenção constante da excelência operacional. Bom, o Fórum Internacional de Cadeia de Suprimentos, o Global Supply Chain Forum, em 1988, identificou 8 processos-chave que são, vamos dizer assim, eleitos, ou que foram eleitos como pontos centrais na gestão da cadeia de suprimentos, que são a gestão do relacionamento com clientes, a gestão do serviço ao cliente, a gestão da demanda, o atendimento dos pedidos, a gestão do fluxo de manufatura, a gestão do relacionamento com fornecedores, o desenvolvimento de produtos e a comercialização e gestão de retornos. De acordo com Gonçalves, 2013,
podemos entender que o principal objetivo em relação à gestão de fornecedores é encontrarmos e mantermos aqueles fornecedores que tenham condições de fornecer o material ou executar serviços procurados na quantidade, qualidade e prazos desejados, que possam se transformar numa fonte regular de suprimento de materiais ou de serviços desejados e que tenham preços e condições de pagamentos competitivos. A avaliação e a gestão desses fornecedores devem incluir os diversos órgãos da empresa e não deve ser um processo de responsabilidade exclusivo da área de compras. O relacionamento contínuo entre fornecedores e compradores trata-se de um ponto valioso na manutenção dos suprimentos e dos materiais e de serviços. Bom, logo após a Segunda Guerra Mundial, muitas transformações foram exigidas por uma série de novas necessidades, entre elas a de que boa parte da Europa e do Japão precisassem ser reconstruídos. Uma nova modelagem econômica era implementada e provocou uma profunda mudança nas organizações e nas abordagens orientadas para a otimização da produção, da logística empresarial, dos sistemas integrados de gestão e de muitas outras tecnologias. Tudo isso impulsionado pelos grandes avanços da tecnologia incorporados após o final da guerra. Analisemos as mudanças da época baseadas em alguns fatores. Bom, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos novos formatos de organização do trabalho, uma forma nova que introduziu em grande escala a microeletrônica e novas parcerias no relacionamento entre as empresas. Essas mudanças radicais exigiram um novo conjunto de estratégias que passavam pela utilização massiva da terceirização, com transferência gradual de tecnologia e o estabelecimento de parcerias em caráter definitivo entre esses fabricantes, montadoras e seus diversos fornecedores. O estágio mais evoluído de parceria que é conhecido como cooperação entre as empresas. A cooperação valoriza melhor o negócio, permitindo a divisão dos riscos do empreendimento. Podemos destacar entre esses resultados obtidos de uma parceria o desenvolvimento de projetos e serviços com a participação de fornecedores, o processo produtivo otimizado com melhores resultados, principalmente na redução de custos de produção, a transferência da tecnologia própria para os terceiros fornecedores, que passam a ser parceiros dos negócios, e, finalmente, o treinamento conjunto dos profissionais envolvidos. Bom, agora vamos entender melhor como funciona a distribuição física. Nenhuma outra função empresarial envolve complexidade ou é tão abrangente geograficamente falando do que a logística empresarial. No mundo inteiro, 24 horas por dia, os processos logísticos são responsáveis por levar produtos e serviços onde são necessários e no momento desejado. É impossível a realização de qualquer atividade de marketing, produção ou de comércio internacional sem um suporte logístico adequado. Na logística, a distribuição física acontece nos últimos estágios da cadeia de abastecimento, como eu mostrei para vocês aqui no quadro. E é também conhecida como logística de distribuição. Nela, a principal atividade é a de transporte. Nessa etapa da cadeia de logística de distribuição, se encarrega de dar o suporte necessário para que o produto saia do fabricante e chegue até o consumidor final, entregando o nível de serviço contratado, ou seja, no tempo certo, no lugar certo, na qualidade certa e com as informações necessárias. O processo de expedição de matérias-primas compreende as diversas etapas que se inicia com a liberação do pedido e termina com a saída para o consumidor final. A atividade de expedição apresenta algumas características específicas que podem variar de acordo com o tipo de produto, a forma da distribuição e o tipo de tecnologia utilizada pela empresa. E agora eu vou mostrar aqui para vocês um quadro onde mostra um exemplo, do fluxo de expedição ou despacho. Lembrando que tudo começa com o pedido feito pelo cliente. O cliente estimula o pedido, a empresa recebe pedido, consolida pedidos, planeja e programa o transporte
estabelece rotas de transporte, seleciona empresas de transporte, separa os produtos, daí vai para a entrega, o carregamento do veículo, gera os documentos de transporte, depois da geração do documento de transporte, o veículo é liberado, o transporte acontece, a entrega é feita do produto ao cliente e, eventualmente, na entrega ou na oportunidade da entrega, nós também instalamos o produto. O transporte, né? O transporte é a atividade principal da distribuição física, além de ser a atividade mais cara da gestão logística, uma das principais atividades logísticas. O transporte, em um sentido geral, nada mais é do que a ação ou o efeito de levar pessoas ou bens de um lugar para o outro. O sistema atual de transportes ele é vital para o comércio interno e externo, para a fixação de custos de bens e de serviços e para a composição de preços, além da regularização de mercados e da utilização da terra e da urbanização. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre os marcos mais importantes da operação econômica nas diversas modalidades de transporte. Começa com a invenção da máquina a vapor, por James Watt, lá na Europa, no século XVIII. Depois, o início do transporte ferroviário, no século XIX. Seguindo pelo início do transporte dutoviário, ainda no século XIX. Depois, o início da utilização comercial do automóvel no século XX e, finalmente, o início da aviação comercial, que também foi feita no início do século XX. Então, nós temos aqui as principais modalidades de transportes utilizadas atualmente. O transporte é uma das principais atividades de uma cadeia de suprimentos e serve também para despachar mercadoria até o cliente final. O transporte de mercadorias envolve diversas formas e pode ocorrer por meio de vários tipos de modais. O modal rodoviário, o modal ferroviário, o modal aéreo, o modal dutoviário e o modal marítimo. Passando o transporte, vamos falar um pouco sobre os estoques, o papel do estoque na cadeia de suprimentos. As decisões relacionadas aos estoques, elas englobam um risco alto e um impacto alto ao longo da gestão da cadeia. Uma questão tradicional e que sempre desperta o interesse de todo mundo é: por que existe estoque? Normalmente a formação de estoques está diretamente relacionada ao desequilíbrio ao desequilíbrio existente entre a demanda e o fornecimento. Vamos pensar um pouco. Veja bem, quando o ritmo do fornecimento é maior do que a demanda, o estoque tende a aumentar, e quando o ritmo da demanda supera o do fornecimento, o estoque tende a ser reduzido, podendo causar a falta do material ou do produto. Se as taxas de fornecimento fossem iguais às taxas da demanda, não haveria necessidade da gente construir estoques. Observamos situações que atrapalham as atividades administrativas do estoque. Bom, hoje nós temos produtos com ciclos de vida cada vez menor, cada vez mais curto. Os produtos ficam obsoletos rapidamente, como é o caso dos eletroeletrônicos e dos automóveis. Nós temos também flutuação de demanda, a demanda varia de períodos e períodos, entre períodos e períodos, e a customização de produtos passam a ser cada vez mais comum, o que causa dificuldade no planejamento desses estoques. Os valores financeiros investidos nos estoques e o impacto que esse mesmo exerce sobre as atividades operacionais das organizações são razões suficientes para que a empresa priorize a sua efetiva administração. A cadeia de abastecimento não pode funcionar de forma eficiente sem que os estoques recebam a prioridade da qual necessitam. Bem, pessoal, agora vamos entrar um pouco, falar, para que vocês conheçam um pouco a respeito de logística reversa, e ciclo de vida de produtos. A logística reversa, ela pode contribuir de forma significativa para a questão ambiental, que é motivo de tanta preocupação atualmente, A logística reversa é a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo das informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio de canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas, tais quais valor econômico, valor ecológico, valor legal, valor logístico,
e valor de imagem corporativo, entre outras. Desde as décadas de 1960 e 1970, foram reveladas as primeiras preocupações com os impactos dos processos de produção industrial e como eles deterioravam o meio ambiente. O relatório Os Limites do Crescimento, que foi produzido em 1972, afirmava que, se as atuais tendências mundiais de crescimento da população, industrialização, poluição, produção de alimentos e escassez de recursos continuarem inalteradas, os limites de crescimento desse planeta serão alcançados nos próximos 100 anos. Bom, e aí veio a necessidade de, nessa época, construir, né, um conceito de um tal desenvolvimento econômico que fosse sustentável. E aí esse desenvolvimento econômico sustentável, ele foi pensado por várias mentes e chegaram à conclusão de que esse desenvolvimento sustentável seria aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Ou seja, nós precisamos consumir, produzir, crescer economicamente sem prejudicar as gerações futuras. Então precisamos entender que o desenvolvimento sustentável deve ser um processo de transformação em que a exploração desses recursos, dos recursos naturais, os investimentos e o desenvolvimento da tecnologia, além das mudanças no ambiente organizacional, trabalhem juntos para minimizar o impacto da natureza, com o intuito de promover o atendimento das necessidades humanas das gerações atuais e das gerações futuras. Bom, e aí eu vou falar para vocês aqui, através desse quadro, mostrar um pouco as áreas de atuação da logística reversa. A logística reversa ela tem dois principais canais, que são a logística reversa de pós-consumo e a logística reversa de pós-venda. Na logística reversa de pós-consumo, nós temos a reciclagem industrial, o desmanche industrial, o reuso, a consolidação e coletas. Na logística reversa de pós-venda, nós temos seleção, destino, consolidação e coletas. Esses bens de consumo, eles são, depois que eles não servem mais ou depois que eles são descartados, eles são devolvidos à cadeia de distribuição, devolvidos ao ciclo produtivo, evitando que a indústria, que a produção volte à natureza para buscar matéria-prima virgem. E hoje ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.